Vamos continuar a leitura da aula de Silachara Maharaj. Ontem à noite nós lemos os 6 pontos para atingir Sharanagati. Então, quais são os 6 pontos para atingir Sharanagati? A humildade. O primeiro é a humildade, o segundo é a rendição, a submissão ao Guru e a Krishna. Então, abaixar a cabeça e seguir o que eles falam. O terceiro ponto a ser feito é saber que Krishna nos protege. Krishna é o controlador, ele vai nos proteger. O quarto é aceitar que ele nos proteja. Nós temos que aceitar que ele nos proteja. O quinto ponto é fazer somente o favorável à devoção. E o sexto, rejeitar tudo que é desfavorável à devoção. Esses são 6 pontos para nós entrarmos na rendição total, Sharanagati. Agora nós vamos continuar a leitura, a continuidade da aula de Silachara Maharaj. E o subtítulo da aula é Oração Sincera e Profunda. Então, a continuidade da aula, como eu falei, essa aula foi dada em Calcutá, num programa de pregação, no dia 16 de janeiro do ano passado. Estamos na parte 6 da aula. E a aula foi dada em Bengali. Tem um verso aqui que Silachara Maharaj fala, que quer dizer o seguinte: quando Sri Chaitanya será misericordioso comigo, quando alcançarei a sombra dos pés dos Vaishnavas. Quando Chaitanya, o meu Chaitya Guru, derramará a sua misericórdia sobre mim, e quando eu poderei me abrigar aos pés de lótus dos Vaishnavas. Então, na verdade, como já foi falado em aulas anteriores, nós já lemos aqui, o Chaitya Guru é o Guru interno. Todo mundo tem o Chaitya Guru. Todo ser tem o Chaitya Guru. O Chaitya Guru não é o Paramatma. O Chaitya Guru é o Guru que vai te levar para o Guru genuíno se você tiver sinceridade. Então, depende do que você quer. Se você for sincero na sua busca por Deus, se você não quiser nada em troca, somente tentar amar Ele puramente, que é o objetivo final da vida, o Chaitya Guru vai te colocar na mão de um Guru genuíno. Ele não vai te instruir sobre a filosofia, sobre isso, sobre aquilo. O Chaitya Guru vai te levar para o Guru genuíno. Alguns pensam erroneamente que o Chaitya Guru é aquele Guru que vai interno, que ele vai te instruir. Não, não é. Quem vai te instruir é o Guru externo, é o Guru encarnado. Agora, no caso, Srila Bhakti Tilaka Niriha Maharaj. Antes era Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj. E antes dele, Srila Govinda Maharaj. E antes dele, Srila Siddhar Maharaj. E assim vai na sucessão discipular, até chegar a Rupa Goswami, Sanatana Goswami. E finalmente a Mahaprabhu. Então, o Chaitya Guru é o Guru interno que vai nos levar aos pés de lótus de um Vaishnava. E o Vaishnava mais elevado que existe é o Guru. O Guru é o devoto mais querido de Deus aqui na Terra. Então, essa é a função do Chaitya Guru. Quando você tiver a misericórdia dele, quando ele ver que você realmente quer Krishna, ele vai te levar para um Guru genuíno. Um outro verso aqui embaixo diz o seguinte: quando vou desistir desse ego mundano, quando eu vou honrar os devotos do Senhor Supremo. Nós, na verdade, só vamos honrar os outros, os devotos do Senhor, quando nós abaixarmos o ego. O nosso ego é muito alto. As pessoas têm a maior dificuldade em glorificar o outro. As pessoas têm dificuldade em falar sobre as glórias do outro. E Srila Govinda Maharaj já falou, nós temos que olhar somente o lado bom dos outros. Nosso ego não permite.
O nosso ego não permite você glorificar um Vaishnava, você glorificar o devoto que está lá servindo. Isso é o ego. Então, quando isso vai acontecer? Esse é um outro verso aqui, que foi falado aqui. Quando vou desistir desse ego mundano? Quando vou honrar os devotos do Senhor Supremo? Quando deixarei todo o ego material? As pessoas, ela têm orgulho de seu dinheiro, da sua beleza, dos seus amigos, da família, dos familiares. Então as pessoas, todo mundo tem orgulho. Quem é bonito tem orgulho de ser bonito. Aquele que é inteligente, ele tem o orgulho de ser inteligente. E assim por diante. Aquele que tem uma bela família, ele tem orgulho de ter a bela família. Aquele que tem dinheiro, ele tem orgulho de ter o dinheiro que ele tem. Um bom cargo na empresa, qualquer coisa. A pessoa que se graduou numa boa universidade, é a pessoa que fez pós-graduação, aquela pessoa bem-sucedida, ela tem orgulho disso. Então, quando esse orgulho vai nos deixar? Eles pensam, por que eu devo ir à aula? Estou sentado bem em casa e vendo TV, séries e novelas. Então as pessoas pensam, por que eu tenho que ir lá no templo? Se eu estou muito bem aqui em casa, assistindo novela, como disse lá Charmaraj, vendo TV, vendo filme, vendo política, debate político, por que eu tenho que ir no templo? Se eu estou muito bem aqui, confortável. Esse é o questionamento que as pessoas fazem. Para que ir lá? Quando eu deixarei todo o ego material, as pessoas, ela tem orgulho de tudo que é material, as pessoas se orgulham disso. Isso é um grande problema para todos nós. Quando Mahaprabhu foi para Ramakeli, ele se encontrou com Srila Rupa Goswami Prabhu e Srila Sanatana Goswami Prabhu, que eram ministros muito importantes no governo do imperador Hussein Shah, naquela época. Um dos irmãos era o tesoureiro e cargo e o cargo do outro era semelhante ao do primeiro-ministro. Então, Rupa Goswami era o tesoureiro, Sanatana Goswami era o cargo dele correspondente ao primeiro-ministro. Dois cargos muito importantes. Eles trabalhavam para o governo muçulmano na época. Os irmãos, eles vieram a Mahaprabhu muito humildemente, segurando uma lâmina, uma palha em seus dentes, mostrando, nós somos inferiores até mesmo às vacas, enquanto caem aos pés de Mahaprabhu. Então, eles demonstraram, eles são mais inferiores a uma vaca, eles vieram com uma folha, uma palha da grama no dente, entre os dentes. E eles eram extremamente famosos, cargos elevadíssimos, tinham muito dinheiro, e eles foram lá se render a Mahaprabhu humildemente. Não importa o que eles tinham materialmente, eles foram lá se render humildemente, inferiores a uma vaca. Essa era a concepção deles. Não vieram fazer isso para mostrar nada para Mahaprabhu. Esse era o sentimento que eles tinham. Tem outro verso aqui que diz o seguinte: com um pano em volta do pescoço, palmas das mãos unidas e palha entre os dentes, sinceramente me submeterei aos pés dos Vaishnavas. Nós temos que ter esse humor de humildade. Não importa se você é rico, se você tem uma grande família, se você tem posses, muito dinheiro.
se você é uma pessoa muito inteligente, se você tem um cargo muito grande numa empresa, o presidente é o dono da empresa, não importa nada disso. Nós temos que ser humildes. Isso daí só vai arruinar a nossa vida devocional. Quanto mais você achar que é a última bolacha do pacote, quanto mais você achar que você é o máximo, pior para a sua vida devocional. Krishna não gosta do ego. Krishna, na verdade, ele vai te tirar os 6 inimigos que nós temos. Com a prática devocional, gradativamente, ele vai arrancar esses inimigos de nós. Ele não gosta disso. Aquele devoto que começa a se vangloriar, ele começa a falar para todos que ele é o bom, que ele é o melhor pregador, que a aula dele é ótima, que isso, que aquilo. O que vai acontecer com ele? Krishna vai tirar o serviço dele. Não só o pregador. O devoto é o melhor cantor, ele canta melhor que todo mundo, ele começa a ter ego por causa disso. Com certeza ele nunca vai estar no templo cantando. E normalmente isso acontece. O melhor cantor é o que não está no templo. Ele vem de vez em quando. O melhor tocador de mirdanga normalmente não é o que vai direto no templo. O que faz melhor a guirlanda também normalmente não é aquele que está sempre fazendo guirlanda no templo. Por quê? Porque as pessoas têm orgulho disso. Ela faz uma guirlanda e o companheiro, o outro devoto do lado, fez a dele. E ela olha, ela pode nem falar nada, mas ela olha e fala, a minha está muito mais bonita. Isso é ego. É o ego. Krishna não gosta do ego. Não precisa você falar, Krishna sabe o que você pensa. Então, Krishna ele vai te tirar. Se você começar a ficar com muito ego, ele vai te tirar o serviço. O serviço vai para a mão do outro. Normalmente, o que acontece? Aquele que canta mal é o que está sempre cantando. Aquele que toca mal a mirdanga é aquele que está sempre tocando. E assim por diante. Porque a pessoa que canta mal, ela não vai ter o ego, eu canto mal. Isso não é... Que ego ela vai ter se ela canta mal? Então, Krishna não está interessado naquele que canta melhor, Krishna não está interessado naquele que tem a melodia melhor ao cantar, aquele que faz melhor aquele serviço. Ele não está interessado. Ele está interessado no seu humor de servir. Ele está interessado no seu humor, na sua vontade de servir. Então, nós temos que tirar o ego, pedir, a oração quando eu vou perder esse ego, tire esse ego de mim, e quando eu vou cair aos pés de lótus dos Vaishnavas, quando eu vou servir os Vaishnavas. Sinceramente, só um minuto. A sinceridade significa vir sem querer mostrar nada aos outros, ou querer impressionar os outros. Nós não temos que impressionar ninguém. Então, a sinceridade é você servir sem querer mostrar nada, nem para o guru. Você não precisa ficar mostrando o que você faz para o guru, nem para os devotos. E Silacharya Maharaj falou na aula que lemos aqui, creio que a semana passada, ou há 15 dias atrás, ele falou que tem devotos que andam com a japamala, o saquinho de japamala pendurado no pescoço. Para quê? Para mostrar para os outros que estão cantando a japamala. E ao mesmo tempo que ele está lá, com a japamala na mão, no pescoço, pendurada no pescoço, ele conversa com a japamala na mão, pendurada no pescoço. Ele atende celular. O momento da japamala é um momento de serviço. Não é para mostrar para o outro que você canta. Não interessa para o outro se você canta ou se você não canta. Você tem que cantar para servir Deus. Cantar com o intuito de serviço. Cantar o Mahamantra é com o intuito de serviço, não para o seu desfrute e nem para mostrar para o outro o que você está fazendo. Então, a sinceridade é isso. Não querer mostrar nada para ninguém. Não precisamos mostrar nada aos outros. Impressionar os outros. É necessário sentir isso e praticar a vida espiritual muito
profundamente, internamente, não para mostrar nada aos outros. A vida devocional, a vida espiritual, ela é interna. Não é para você aparecer, porque você querendo aparecer, o ego está muito alto. Para que você quer aparecer para o outro? Para alguém te elogiar? Aí entra naquele ponto, né? Querer algo em troca. Você está fazendo serviço devocional a Deus para o outro ver e o outro te elogiar? Então não é serviço incondicional. Você quer que o outro te elogie. Nós não devemos esperar nada para ninguém. Srilacharya Maharaj falou que Srila Govinda Maharaj praticamente nunca elogiou ele. Só dava bronca, só corrigia. Dava bronca no sentido de corrigir. Srila Govinda Maharaj corrigia o tempo todo Srilacharya Maharaj. Correção, correção, correção. Ele estava treinando ele para ser um acharya genuíno, não um acharya falso. Ele foi treinado para ser um acharya genuíno. Aquele que passa a mão na sua cabeça, ele não está treinando você, ele não está querendo o seu melhor, ele está simplesmente querendo que você não abandone. Algum motivo tem por trás disso. Mas o guru, ele tem essa capacidade. O guru genuíno, ele tem a capacidade de, você para tocar um instrumento de corda, por exemplo, violão, sei lá, qualquer instrumento, né? Violão, cavaquinho, qualquer instrumento que tenha corda, para você tocar ele, tem que estar afinado. E o guru, ele sabe exatamente o momento de apertar aquela tipo uma rosquinha que tem para deixar a corda mais esticada. Como chama? Tarraxa. Então, o guru sabe o momento certo, porque se a corda estiver muito esticada, ela arrebenta. E a pessoa abandona a missão. Se a corda está frouxa, o instrumento não toca direito. Ele não fica afinado. Então, você pode ver, normalmente quando a pessoa toca algum instrumento assim de corda, ela dá uma regulada, ela ajusta a tarraxa. E o guru é a pessoa mais indicada, ele sabe ajustar a tarraxa. Você pode ver que um guru, para uma pessoa iniciante não significa que a pessoa entrou hoje. Iniciante é aquele que não pratica corretamente, ele é infantil na vida devocional. Ele é uma criança, é um bebê. Tem pessoas que têm 30 anos de devoto iniciado e são crianças, são bebê na vida devocional. Quem não pratica corretamente, não tem aquela intensidade, ele nunca sai desse estágio de bebê. Então o guru, para um bebê, ele não vai corrigir o bebê tão fortemente como ele corrige alguém que aguenta a correção. Tem pessoas que não aguentam a correção. A pessoa está com o pé virado para o altar, você fala para a pessoa, olha, não é apropriado fazer isso. Você está ofendendo a deidade. E a pessoa fica nervosa e nunca mais vem. Quando você fala às vezes para a pessoa está com o pé. Se tem outras pessoas no templo, por exemplo, a gente senta aqui no templo de São Paulo, um de frente para o outro, né? Os homens do lado, as mulheres do outro. Se tem uma pessoa do outro lado, você não vai esticar o pé e ficar apontando para a pessoa. Isso também é ofensa. E se você fala isso para a pessoa, tem alguns que ficam nervosos, não vem mais, isso é o ego. A pessoa prefere fazer errado do que ser corrigido. A pessoa prefere ficar a vida inteira fazendo algo errado e quando vem alguém que sabe um pouquinho mais, ele corrige, a pessoa fica nervosa. E o guru sabe com quem ele pode falar o correto, porque o correto é muito difícil de todos nós fazermos. É muito difícil fazer tudo correto. Então o guru, ele vê que as pessoas são infantis, ele vê que os devotos são crianças. Ele fala uma coisa, poucos fazem. Então o que ele faz? Ele dá o remédio para nós com muito açúcar. O açúcar, a analogia do açúcar, seria deixar a pessoa também desfrutar um pouquinho. Então a pessoa vem no templo, ela quer dançar no templo. Ela quer dançar no templo como se fosse um carnaval, como se fosse uma discoteca, sei lá como é que chama hoje, uma danceteria, né? Ela quer desfrutar, mas nós estamos aqui para servir Deus,
para ele desfrutar. Mas o guru permite, até certo ponto. Ele permite um pouco o desfrute. Por quê? Porque tem que tomar o remédio com açúcar, como xarope. Uma criança, ela não consegue engolir um remédio amargo. Ela não vai querer tomar, porque ela não tem consciência que aquele remédio vai fazer bem para a saúde dela. Da mesma forma, um devoto iniciante. Eu vou repetir, iniciante não é aquele que entrou ontem na missão. Iniciante é aquele que não pratica corretamente. Ele não compreendeu ainda que nós temos que servir e não desfrutar. O desfrutador supremo é Krishna. Ele é o desfrutador supremo. Tudo é para ele, não é para nós. Quando nós cantamos o Kirtan, na hora do Arati, é para ele. Quando nós cantamos o Kirtan sentado, é para ele. Tudo é para ele. Quando nós tocamos a Mridanga ou Kartal, não é para nosso ouvido, para nós, é para ele. Mas uma criança não consegue compreender isso. E quem está na vida devocional ainda nesse estágio de criança, de bebê, ele também não compreende isso. Ele acha que ele tem que desfrutar da mente para poder servir Deus. Senão ele não consegue. O guru deixa um pouquinho, como eu falei. Mas conforme você vai evoluindo, conforme você vai tendo mais mérito espiritual, a verdade, a Minai, ela descende. E aí você percebe que não é esse o intuito. Serviço devocional, ele acontece quando você não desfruta. Quando você desfruta, é Maya. Toda vez que você está fazendo algo com desfrute, é Maya. E a alma, quando ela está no estágio de felicidade ao servir Deus, aí sim, não é Maya. Mas isso é só para quem é muito elevado. Nós não estamos nesse estágio, eu garanto. Porque Srila Bhaktivinoda Thakura falava, quando eu vou sentir os pelos do meu corpo arrepiarem ao cantar o santo nome? Quando eu vou entrar em êxtase ao servir Deus? Srila Bhaktivinoda Thakura, Mahajani, uma alma extremamente elevada. Então, nós com certeza não temos isso. E o Guru deixa, ele deixa, como eu falei, ele deixa a gente ir caminhando, mas devagarinho ele vai aparando as arestas. Devagarinho ele tem que deixar a pessoa entrar na consciência correta. Porque a consciência do desfrute é a consciência mundana, é consciência material. O desfrute dos sentidos é a consciência material. E Siddhar Maharaj fala, a consciência material é a consciência animal. Ele usa esse termo. A consciência material é a consciência animal. Então, aquele que quer desfrutar o tempo todo é como um animal. O animal também quer desfrutar o tempo todo. Cada um de uma forma. Você pega, por exemplo, alguns animais, como o leão, galo, enfim, vários animais. Eles querem procriar o tempo todo. Nós já passamos esse estágio. Nós não estamos no corpo de um animal. Nós estamos no corpo humano. E nós estamos num corpo humano que temos a oportunidade de escutar Harikatha, falar sobre Krishna. Então nós temos que aproveitar isso. Porque se você quiser continuar no desfrute, você vai voltar como um animal para continuar a desfrutar. Só que o ser humano, ele é tão pequeno em termos de desfrute, porque aquele que gosta de comer muito, tem pessoas que elas não comem para viver, que é necessário. Elas vivem para comer. Ela pensa o dia inteiro em comer. Mas quanto consegue comer um ser humano em relação ao elefante, em relação a uma vaca, em relação ao hipopótamo? Quanto uma baleia? Quanto consegue comer um ser humano? Praticamente nada. O estômago do ser humano é pequeno. Por mais que você dilate ele comendo muito, ele se torna ainda pequeno. Perto de uma vaca, perto de um elefante, perto de um hipopótamo, enfim. Então, o ser humano ele não consegue ter o desfrute que tem um animal. Aí você pega a pessoa que é muito ligada, tem a libido muito forte, ela é muito ligada na relação sexual. Compara ela com um animal. Um animal, por exemplo, como eu falei, um galo, um leão. Tem vários animais que copulam o dia inteiro. Nós não conseguimos fazer isso. Então, a pessoa que está muito ligada nisso,
ela vai voltar como um animal, de repente, que faz isso o dia todo. E assim por diante. Então, nós não devemos ainda continuar com esse desejo de desfrutar. Isso é uma doença que nós temos, doença da alma. Vamos continuar a leitura. Tem alguma pergunta, Renato? Vamos continuar aqui a leitura. Então, nós não temos que mostrar nada a ninguém. Tem outro verso aqui que diz o seguinte: apenas dizendo, eu sou de Goura, eu sou de Deus, eu sou de Goura. Goura é Mahaprabhu, é Deus. Eu sou de Goura, não vai fazer nenhum sentido. Eu sou de Goura não significa nada você falar. Não vai adiantar nada. Tem alguns devotos que falam, eu sigo Srila Chara Maharaj, somente ele. Outros devotos agora falam, eu sigo somente Srila Tilaka Niriha Maharaj. Eu sigo somente Srila Govinda Maharaj. Mas a pessoa fala da boca para fora, porque ela não segue nada do que o Guru fala. Eu sou de Goura, eu sou de Deus, isso não adianta nada. Não adianta. Somente quando você seguir as práticas de Goura, de Mahaprabhu, e a concepção de Goura, de Mahaprabhu, você obterá o resultado adequado. Então não adianta falar, eu sou devoto de tal Guru, eu sigo ele, somente ele. Você tem que praticar o que ele fala, o que ele orienta. Senão você não segue ninguém. Seguir alguém é seguir a orientação de alguém. Não é somente ter ele no altar. Srila Chara Maharaj já falou isso. Seguir o Guru não é prestar reverência em casa, no altar, ou quando vai para a Índia, prestar reverência para o Guru. Servir o Guru não é isso. Servir o Guru é seguir a orientação do Guru. Se você quer deixar o Guru feliz, a melhor coisa para deixar o Guru feliz é seguir a orientação dele. E ele vai ver que você está praticando corretamente. Aí sim ele vai ficar feliz. E a melhor coisa para um devoto é deixar o Guru feliz. Deixar seu Guru feliz. Porque se o seu Guru está feliz, Krishna está feliz. E o seu Guru vai ficar feliz quando você faz a prática correta e quando você rejeita o que é desfavorável à devoção. Porque o Guru está preocupado com a sua alma. O Guru não quer que você esteja com a mente tranquila, desfrutando, feliz, a mente feliz. O Guru quer que você esteja com a alma, com a elevação da alma, que a sua alma esteja se elevando. Que você tenha mais vontade. É isso que o Guru quer. É isso que vai deixar ele feliz e Krishna ficará feliz. Krishna não ficará feliz se o seu Guru está triste com você. Se o seu Guru não está contente com o seu serviço, se o seu Guru não está feliz que você está quebrando regras e regulamentos, Krishna não está feliz com você. Isso é certeza. Quem falou isso? Os Gurus falaram isso. Então, vamos deixar o Guru feliz. Não adianta falar somente, eu sou de Guru, eu sou de Deus, eu sigo esse Guru, eu sigo aquele Guru. Isso é ego. Um outro verso fala o seguinte aqui. Você coloca Tilaka e mostra ao mundo inteiro, que você serve agora, mas secretamente você faz coisas ultrajantes. Goura vai pegar você, seu ladrão hipócrita. Srila Chara Maharaj fala isso. Isso está no Sri Prema Vivarta. Então, se você somente usar Tilaka, coloca a roupa devocional, mas por dentro você faz coisas, ou por dentro ou por fora também, né? Você externamente, você faz coisas abomináveis. Então, Deus, Krishna, Goura, ele vai te pegar, seu ladrão hipócrita. Não pode haver hipocrisia. Você tem que fazer o que você sente. Srila Siddhar Maharaj fala, você tem que externar, a tua atitude externa tem que ser o que você sente na alma. Não para mostrar para ninguém. Isso é hipocrisia.
Às vezes a pessoa recebe a ordem de sannyasi, brahmachari, vanaprastha, recebe a roupa açafrão, laranja, mas internamente ele está cheio de desejos. E às vezes nem só interno, ele põe esses desejos para fora. E Srila Siddhar Maharaj também fala, o que leva a pessoa a ter raiva, ira, é você não conseguir desfrutar dos sentidos. A pessoa que reprime isso, mas internamente ela não consegue, né? Ela tem internamente o desejo e ela não consegue colocar externamente isso para fora, ela não consegue fazer, ela não pode, né? Porque ela está numa roupa de sannyasi, ela está numa roupa de brahmachari, vanaprastha, ela prometeu para o guru dela que ela não ia fazer o que é errado. Mas aí ela está irada. Por quê? Porque ela não pode fazer, mas ela quer fazer. É que nem alguém que entra para fazer um regime, para emagrecer. Alguém que já fez isso sabe como é. Regime para emagrecer. A pessoa quer comer, mas não pode. Ela olha para o doce, ela fica louca de vontade, mas ela não come. Isso aí vai deixando a pessoa irada, cada vez mais irada. Por isso que a pessoa tem que tomar ansiolítico. Normalmente, quando você vai fazer um regime com um médico, nutricionista, né? O nutricionista não pode receitar um ansiolítico, mas você vai fazer com um nutrólogo um regime, ele vai receitar um ansiolítico, porque você vai ficar irado. Então, não adianta nada a pessoa ter uma roupa laranja, açafrão, aparentemente estar renunciada, mas por dentro ela está nervosa, irada. E aí o que acontece? Você vai falar com a pessoa, ela não tem paciência com você, ela dá bronca em você, ela te xinga, sei lá o quê. Então, isso é o sinal de uma pessoa que ela está reprimindo todo o desejo dela de desfrutar, e isso aí vai deixar ela irada. E da ira vem a loucura. Da ira vem a loucura. Então, a pessoa tem que se limpar gradativamente. Ela vai se limpando gradativamente do desejo, e aí sim ela vai externando isso. Ela não precisa mostrar nada para ninguém, que ela é renunciada, que ela é uma grande devota ou um grande devoto. Goura sabe o que você está fazendo. Você não pode enganar Goura. Você não pode enganar Deus ou esconder nada dele. Ninguém engana Deus. Você pode enganar o teu marido, a tua mulher, o teu filho, enfim, o teu chefe. Você engana a pessoa que está no templo. Você engana qualquer um, menos Deus. Ninguém engana Deus. Nós temos o Paramatma dentro de nós. Ele olha tudo. Paramatma olha tudo. O que você faz de bom, o que você faz de ruim. Quando você serve Deus e quando você não serve Deus. Então não adianta querer enganar Deus, porque ninguém consegue enganar Deus. Vamos ler mais um pouquinho? Tem mais um verso aqui que diz o seguinte. Chorando, transmitirei as minhas tristezas ao Vaishnava e orarei por abrigo do fogo da existência material. Então, nós temos que contar a nossa tristeza para o Vaishnava. Quando você está... O que seria essa tristeza? Quando você não consegue fazer o serviço devocional, vá para um Vaishnava e conte para ele. Converse com o Vaishnava, ele vai te orientar. Não somente o guru, uma pessoa que já é mais elevado que você, já está no estágio mais elevado, converse com ele, não guarde para você. Chorando, vá lá e fale, olha, não consigo fazer isso, o que eu faço, não consigo. E aí você vai receber a orientação.
e vai ter o abrigo. Nós temos que ter alguém para nos abrigar. É claro que o guru é o abrigo maior, mas o guru, nem sempre você pode o tempo todo ficar falando com o guru. Então, Srila Govinda Maharaj fala, procure aquele que está servindo mais que você e conte para ele que você não consegue servir. E ele vai ser o seu abrigo. Existe uma escala, não somente o guru, mas existe uma escala. Tem o guru, tem o representante do guru. O guru não pode, que nem agora, Silatila Kaniriha Maharaj, ele está lá na Índia, em Tarakeswar. Ele não pode falar todo dia com todos os devotos. São milhares de devotos. E dentro em breve vão ser mais ainda. Hoje vamos ter mais um devoto. Daqui a pouquinho o Renato vai receber iniciação. Vamos ter ele na nossa família agora, a família de Krishna. Ele vai entrar para a verdadeira família. A família que ele conhece hoje, o pai, a mãe, enfim, o filho, isso é a família temporária. Hoje ele vai entrar para a verdadeira família, a família de Deus. A verdadeira família é a família de Deus. O verdadeiro pai dele é Deus. A verdadeira mãe dele é Deus. E não só dele, minha e de vocês. Deus é quem deu para nós a alma. Não é que ele deu para nós somos uma parte da energia dele. A alma é uma parte da energia marginal de Deus. Então, nós somos filhos dele. Não somos filhos do pai e da mãe que a gente acha. Eles somente deram o corpo para nós, mas nós não somos o corpo. Então, hoje ele vai entrar para a família de Deus e vai entrar para a família do Sri Chaitanya Sarasvati Mata, a nossa escola, né? Então, a gente está feliz que vai ter mais um membro na nossa família, mais uma alma que vai ficar sob o guarda-sol, o guarda-chuva, de Srila Siddhar Maharaj, que fundou a missão. Isso é muito importante, ter uma linhagem de gurus genuínos para nos orientar. Então, aqui diz, pegue abrigo de um Vaishnava, chore, conta o seu problema para ele, não o seu problema material. Ah, estou muito doente hoje. Isso daí é o karma. Nós temos que compreender que isso é o karma, né? Mas você pode até falar para a pessoa também. Mas isso é o karma. Agora, dificuldade de fazer a prática devocional. Você pega a japamala na mão, mas você não tem vontade de cantar. Alguma coisa errada tem. Se você pega uma japamala na mão e não tem vontade de cantar, tá, algo está errado. Ou você nem pega a japamala. Tem alguns que têm a japamala pendurada, porque também a japamala nunca deve ficar num local que está abaixo da cintura. Quando você canta a japamala também, você nunca deve deixar abaixar a japamala, a mão, para abaixo da cintura. É sempre acima da cintura, né? Então a pessoa tem a japamala lá no armário, sei lá, na estante, anos e anos e anos parada. Tem algo errado. Tem algo errado com a tua vida devocional. Você tem que ter vontade. Mesmo que você não tenha vontade todo dia, mas você tem que ter. Se você não está tendo progresso na vida espiritual, você está fazendo menos do que quando você começou, tem algo muito errado. Você tem que aumentar sempre a vontade. É claro que não é do dia a dia, porque o caminho é como um zigue-zague de uma cobra. O caminho não é reto. Então a cobra, ela faz um zigue-zague, algumas espécies de cobra, né? Elas fazem um zigue-zague. E às vezes, no caminhar para frente, no final do dia, mas ela vem para trás um pouquinho. Não sei se vocês já viram uma cobra andando, né? Às vezes ela faz assim, ela vem para trás, mas depois ela vai indo, vai indo. No final do dia ou no final de algum tempo, ela está no caminho, ela foi para frente. A nossa vida devocional também é assim. Tem dia que você levanta e você não tem vontade de fazer o serviço, mas tem que ser feito. E aí no outro dia você acorda todo empolgado. Normalmente, quando você vem a uma associação de devotos, você vem num templo que tem um festival, por exemplo, que nem vai ter sábado e domingo agora, você sai do templo feliz, animado, e no outro dia você levanta já querendo servir. Se você fica muito tempo sem ir no templo, né? Você, o que acontece? Você não tem mais vontade, você chega em casa, aí você olha assim, em vez de você cozinhar comida e oferecer, você vai lá e compra uma comida pronta. Ah, hoje eu não estou com vontade de oferecer a comida para Deus. Ah, eu não vou cozinhar agora para Deus. Eu vou comer esse macarrão, esse miojo, sei lá o quê.
Você põe na água lá, em 10 minutos está pronto. Isso é falta de vontade, por quê? Alguma coisa errada tem. Ou você ofendeu alguém, ou você não está indo no templo. Então, a distância dos devotos, do sadhusanga, faz isso. Má associação. Se você está andando somente com quem faz coisa errada, o errado é não servir Deus. Se você está andando somente com quem fuma, com quem bebe, com quem só pensa em desfrute dos sentidos, isso é má associação. E aí você não vai ter vontade de servir. Então, uma das grandes coisas para você ter vontade, Silachara Maharaj fala, é carregar o celular na tomada. O celular está lá, mas o celular mostra, né? Você pega o celular assim, ele mostra lá menos de 20%, depende do celular, né? Menos de 10%, dá um alerta. Mas nós não temos esse alerta. Ninguém vai lá e fala, ó, você está com menos de 20% de bateria, menos de 10%. E algum dia pode acabar a bateria. O que significa acabar a bateria? Morrer a semente que o Guru implantou na sua alma. Silachara Maharaj falou já isso também. Faz tempo que eu não falo isso. Mas Silachara Maharaj já falou isso. Se você é como uma conta bancária, você abre uma conta no banco, coloca uma certa quantia, que seria a analogia de você receber a iniciação. E você não movimenta essa conta, algum dia ela vai ser encerrada. Porque tem taxas, tem isso, tem aquilo. Vai ser encerrada. A conta vai ser encerrada e o seu nome vai para o SPC, para o Serasa, sei lá para onde. Da mesma forma, se você recebe a iniciação e não tem a prática diária, se você não tem associação com o Guru, com os devotos, se você não carrega o celular na tomada, e o que é o carregar o celular na tomada? É vir ao templo. Você está com a chama, uma vela, você tem a chama lá de uma vela. Você sai do templo, ela está grande. Está cheia de energia para você gastar, em termos de vontade de servir. Aí vai passando a semana, ela vai diminuindo. Mesmo você fazendo a prática devocional em casa, ela vai diminuindo. Porque o caminho não é sozinho. O caminho é individual, o caminho é individual, mas a prática é coletiva. Então a chama vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. Você fica uma semana sem vir no templo, ela vai diminuindo. 2 semanas, ela está pequenininha. 3 semanas, 1 mês, 1 ano sem vir no templo, ela apaga. Nós temos muito mais de 500 devotos iniciados aqui em São Paulo, pelo Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Onde estão os devotos? Aonde estão os devotos? Tomando álcool no Natal, no Ano Novo? Arrancaram a cantimala, tiraram a cantimala. A japa está cheia de teia de aranha, porque não pega ela há anos. Por quê? Porque a semente da trepadeira devocional, ela morreu. Quando ela vai renascer? Talvez na próxima vida, se você tiver um corpo humano. Porque nada é perdido. Mas por que vamos deixar morrer a árvore, a semente da trepadeira devocional? Mesmo que você praticou 10 anos, 20 anos, 30 anos, se você ficar muito tempo sem praticar, ela morre. A árvore morre também. É mais difícil morrer uma árvore do que um brotinho de uma planta. Mas ela pode morrer também. Então nós temos que praticar. Hoje o Renato vai receber a iniciação, mas não é somente isso. Ele vai ter que colocar todo dia água na semente. E a água é Harinama Sankirtan, é Harikata, falar e escutar. E outras coisas, como também você oferecer, cozinhar, oferecer, honrar passadas, seguir recadas, cantar as canções de manhã à noite, vir ao templo, enfim, a prática devocional. Mas se a pessoa não fizer, ela vai continuar na infantilidade, bebezinho, a vida toda, querendo desfrutar do serviço de Deus. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui. Tem alguma pergunta, algum comentário, Renato? Não? Não fica assustado. Eu já li todo o texto que você passou. Ah, é? É exatamente o que você está falando. Até tem mais coisas lá. Ah, com certeza. O texto que ele está falando é o livro que nós temos de iniciação, né? A iniciação e as 10 ofensas, né? Esse daí, né? Então é um livro meio grossinho assim, mas ele fala o poder do santo nome, o que devemos fazer. Tem uma aula de Sila Govinda Maharaj, uma aula de Silachara Maharaj, né?
Esse é um livro também que a gente vai ter que diagramar ele, já tem mais um serviço para você, diagramar ele e a gente ou produzir ele ou mandar o PDF para a pessoa imprimir, porque ele tem uma certa... ele é bastante grande. tem uma certa quantidade, então eu acho que a gente não vai conseguir imprimir para dar para a pessoa, mas a gente vai poder... Digital pode fazer. A gente faz ele digital, ou a pessoa imprime, ou ela tem ele, o arquivo, enfim, né? Vamos ver aqui se tem alguma pergunta, algum comentário. Quem participou? Mas quem participou, eu vou olhar depois que a gente cantar o Nama Sankirtan Hari Harai. A Samantha fez um comentário aqui. Ela fala assim, Krishna não gosta que dancemos e cantemos? Eu não sei se é pergunta ou ela está afirmando isso, né? Mas, é porque não tem interrogação. Krishna quer que nós sempre servimos ele. O objetivo de Krishna é o serviço nosso por ele, não é o desfrute da mente. Ele não gosta do nosso desfrute da mente, porque isso é Maya. Servir a mente, dançar e cantar com desfrute dos sentidos, isso é serviço a Maya, não é serviço a Deus. Então, o que não é serviço a Deus, ele não gosta. Tanto é que dá karma. Tudo que é feito que não é serviço a Deus, produz karma bom ou karma ruim. E o karma bom ou karma ruim vai te trazer para o mundo material para você cumprir ele. Você tem que pagar a dívida. Porque você, quando não serve Deus, você cria uma dívida. E essa dívida é o karma. Bom ou ruim? Então, se a pessoa dança ou canta, ela fala, mas eu estou cantando para Deus. Não. Cantando para Deus ou dançando para Deus. Não, você está dançando para o seu desfrute dos sentidos ou para o seu desfrute da mente. Normalmente, pouquíssimas são, raríssimas as almas que dançam realmente para Deus. Aquele que está em êxtase, em Ananda, ele dança para Deus. Aquele que está em Sharanagati, entrega total a Deus. E Srila Siddharmarji deixa muito claro nos seus livros. Eu não lembro qual livro dele, mas é um dos livros que já lemos aqui. Ele fala assim, como que vamos saber se você está dançando e cantando para Deus ou para você, para a sua mente? Se você serve Deus ou serve Krishna. Porque se você, a hora que para o Kirtan, se você parar de pular e cantar e dançar, se você parar de fazer isso, a hora que acaba o Kirtan é da sua mente, você está desfrutando dos sentidos. Um devoto puro, alguém que está em êxtase, ele não para a hora que a canção para. Ele continua. Isso é uma forma da gente saber se a gente está desfrutando ou não dos sentidos. Se é a alma que está feliz ou se é a mente que está feliz. Tem uma diferença brutal entre a alma estar feliz e a mente estar feliz. Emoção não é devoção. Nós temos uma aula de Silachara Maharaj, ele fala, emoção não é devoção. Emoção é quando você está feliz com a mente. Devoção é quando a alma está feliz servindo Deus. Então aqui a Shrimati colocou, né? Ela... Hã? Essa aula do Maharaj. Então. E aí ela fala aqui, né? Então Krishna não gosta que dancemos e cantemos? Sim, cantemos ele gosta. Cantemos ele gosta. Mas não cantar por teu desfrute, cantar como serviço. Existem pessoas que fazem mantra dance. Não sei se você já ouviu falar, Renato. São bailes, tocando Mahamantra Hare Krishna, tocando canções Vaishnavas, são bailes que são feitos, né? Então, isso não é serviço a Deus, porque você está fazendo isso por desfrute próprio. Krishna quer sim que nós cantemos o Mahamantra, cantemos as canções, mas com o humor de servir. Nós temos que compreender que enquanto nós quisermos desfrutar, não é serviço a Deus. O ato é igual, você está lá cantando e dançando, o ato é igual, mas não é pode ser serviço a Deus ou não ser serviço a Deus.
Mas, como eu falei, o Guru permite alguns devotos, né? Ele não vai proibir o devoto de cantar e desfrutando. Outra coisa que o Guru não gosta, Srila Govinda Maharaj não gostava, Srila Siddhar Maharaj não gostava. Aquela pessoa que canta esticando a canção. Né? Tinha um devoto hindu, que vivia na Índia, devoto da nossa missão, ele fazia isso, ele cantava, e a gente quando escuta fala, nossa, ele canta bem, que bonito que é ver ele cantando, ouvir ele cantar. E aí ele cantava lá, assim, ele esticava, né? Oh! Sabe, aquela pessoa... aquela pessoa que segura a nota, enfim, e tal. Para a pessoa que escuta de fora, fala, nossa, que bonito, que gostoso, eu vou colocar essa pessoa cantando. Mas Srila Govinda Maharaj não gostava disso. Srila Siddhar Maharaj não gostava disso. Por quê? Porque ele está desfrutando da canção que é para Krishna. Nós temos que compreender isso. Toda vez que você faz o serviço desfrutando, não é para Deus, é para você. Você pode até falar, eu estou servindo Deus, mas você está servindo a mente, servindo Maya. É sutil isso. É muito sutil. Ah, mas eu estou servindo Deus ou estou servindo a Maya, a minha mente? Porque servir a mente é servir Maya, né? Deus, Ele quer que nós sejamos exclusivos dele. É o serviço exclusivo. Sharanagati é o serviço exclusivo. Sem querer nada em troca. Srila Charanara já falou também. Nós temos que agradar Krishna, agradar o Guru, servi-lo. Mesmo que para isso nós estejamos infelizes. Você tem que servir, mesmo que para isso você não esteja feliz. A mente não esteja feliz. Tem alguns serviços que a nossa mente não está feliz fazendo, mas temos que fazer. Não estamos em busca da felicidade material, da felicidade dos sentidos. Isso aí nós já temos. Quando você ganha muito dinheiro, enfim, você come uma pizza, você come algo que você gosta. Quando você escuta uma música, não uma canção. Canção é devocional, música é mundana. Às vezes nós escutamos alguma música que nós gostamos. Isso não é serviço a Deus, isso é serviço a Maya. Nós estamos com a mente ficando feliz. Mas nós já temos, o animal também tem felicidade quando você brinca com ele, quando você dá alguma coisa para ele comer, ele também fica feliz. E o animal não serve Deus. Somente se o ser humano está por trás dele, colocando ele no serviço. Então nós temos que compreender isso. Temos que compreender isso. Né? É difícil compreender, mas isso é o que os gurus estão nos dizendo. Né? Eu olhei aqui, mas eu não vi se ninguém comentou mais alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Foi a primeira coisa que eu li foi o que a Shrimati Devidasi escreveu. Ela escreve mais alguma coisa aqui, aí embaixo. Cantemos e dancemos para ele, que ela colocou em 2 etapas, né? Então, sim, se for para ele, sim. Ela falou que cortou a mensagem, né? Então, eu acabei não lendo ali embaixo. Se for para ele, claro que ele gosta. Né? Claro que ele gosta, mas só vai cantar e dançar para ele aquele que está sentindo isso na alma. É para ele quando é da alma. Se for da mente, a mente está querendo desfrutar dos sentidos. Então, somente um devoto puro, somente um devoto muito elevado, ele está nesse estágio da alma, ficar feliz ao cantar e dançar para Krishna. E uma das práticas devocionais, a 64, é cantar e dançar para Deus. Uma das 64. Mas cantar e dançar, aí que está. Nós temos que compreender. Por isso que não devemos ler as coisas sozinhos. Tem que ter alguém por trás. Tem que ter o Guru. E Srila Charanara Maharaj já falou isso também. Já foi perguntado para ele já comentou sobre isso, né? Cantar e dançar para Deus, sim, mas isso da alma, não da nossa mente. Deixe-me ver aqui se eu... a Shrimati Devidasi, ela falou, bem-vindo, Renato. Obrigado.
Bom, ela deve estar escutando, ela escutou você falar obrigado, né? Ele agradeceu, Shrimati. Não tivemos mais comentários, somente da Shrimati hoje. E alguns devotos falaram da Dandavati Pranam, enfim, né? Bom dia a todos, tal. E vamos cantar então Nama Sankirtan Hari Harai. Daqui a pouco, às 10 horas, nós iniciaremos a outra transmissão da iniciação do Renato. Né? Que a partir daqui 1 hora e meia, sei lá, 2 horas, nós vamos esquecer o nome dele. Né? Não vamos mais chamar. A primeira, a segunda vez, o primeiro dia, ainda a gente vai falar, ô Renato, né? Mas depois a gente tem que esquecer, a gente não pode, não deve chamar o devoto pelo nome civil, não sei, né? O nome de registro dele. Não devemos, porque isso daí afirma na mente da pessoa que ele é o Renato, e ele não é o Renato. Até hoje ele é o Renato, porque ele não nasceu ainda. O Renato está aí, ele tem já uma certa idade, né? Mais novo que eu, tal, mas não é um garoto de 20 anos. Mas o nome que ele vai receber agora, a alma dele vai nascer daqui a pouco. É o nascimento, você leu isso também hoje, né? Então, a pessoa nasce no momento que o Guru implanta a semente da trepadeira devocional no coração dela, na alma dela. Aí ela nasce. Então, a alma dele vai hoje começar o serviço a Deus hoje. Até agora ele está preparando o solo. Ele arou o solo, e ele arou até que bastante. Ele colocou adubo, ele colocou minhoca, sei lá, esterco, ele colocou, né? E agora, hoje, daqui a pouco, o Guru vai colocar a semente da trepadeira devocional na alma dele. E eu garanto que ele já está com um solo fértil. E ele tem que continuar a adubar e regar esse solo, cada vez mais. Então, nós vamos hoje participar, nós vamos transmitir pelo Facebook, né? Eu vou encerrar essa transmissão e nós vamos transmitir a iniciação dele. E depois eu vou postar também as fotos e não vai dar para ficar tirando muita foto, mas depois ele faz isso, né? Ele pega do vídeo, ele pega as fotos, tá, para a gente postar. Então vamos cantar o Nama Sankirtan Hari Harai. Eu espero ter colaborado, Shrimati, com a sua dúvida, né? Eu estou somente reproduzindo o que os gurus falaram, né? Eu não estou inventando nada na minha cabeça. Então, eu reproduzo o que eles aqui ao meu lado falaram, escreveram, enfim. Né? Então, a gente... se eu algum dia chegar aqui, alguém estiver escutando, né, ou aqui no templo, ou online, eu falar, eu acho isso, você não assista mais a aula, não participe mais do Harikata, porque eu não posso achar nada. A minha mente não pode achar nada. Quem acha é a mente. A gente tem que seguir o que eles falam. Por isso a pregação é importante, você somente escutar e ler o que é da nossa missão. Tem que ser o que eles falaram, da nossa linhagem, não de outra linhagem. Cada guru tem um nível espiritual. Então, não devemos seguir outras linhagens. Somente o Sri Chaitanya Sarasvati Mati. A exceção que nós temos, que é liberado para nós, é ler ou assistir aulas de Ase Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada. Tirando ele, não. Não escute aula de outro guru, que não seja do Sri Chaitanya Sarasvati Mati, ou de Ase Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada. Não leia nenhum livro de outra pessoa. Essa é a orientação que nós temos. Para quê? Para nós seguirmos essa linha. Então, eu não acho nada. Eu falo o que ele... Eu sou somente um papagaio aqui. Eu sou como um papagaio. Eu escutei, eu li e agora estou reproduzindo. Então, vamos cantar agora o Nama Sankirtan Hari Harai, o canto congregacional dos Santos Nomes, que é a religião da era de Kali Yuga. Jadavaya Namah Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Namah Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Namah Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Namah Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namah Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namah Gopal Govinda Ram Shri Madhusudana Gopala Govinda Ram Shri Madhusudana
Chandra Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Radha Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda Radha Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha Shiva Gopal Bhatta Das Raghunatha Shiva Gopal Bhatta Das Raghunatha Jai Goshai Kori Charana Banda Jai Goshai Kori Charana Banda Jaha hoite Vigna Nasha Vishnapura Jaha hoite Vigna Nasha Vishnapura Jai Goshai Jar Muni Tarada Jai Goshai Jar Muni Tarada Sabar Padarinu Pura Panchada Panchavara Padarinu Pura Panchada Radhe Charana Sevi Bhakta Saneva Radhe Charana Sevi Bhakta Saneva Janame Janame More Abhila Janame Janame More Abhila Jai Goshai Jabe Braje Koila Vasha Jai Goshai Jabe Braje Koila Vasha Radha Krishna Nitya Leela Korila Prakash Radha Krishna Nitya Leela Korila Prakash Anande Bola Hari Braja Vrindavan 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 Shri Guru Vaishnava Pade Majai Ama Shri Guru Vaishnava Pade Majai Ama Shri Guru Vaishnava Pad Padma Puriyasha Shri Guru Vaishnava Pad Padma Puriyasha Naam Sankirtan Kohe Narottam Das Hari Naam Sankirtan Kohe Narottam Das Hari Naam Sankirtan Kohe Adam Das Hari Naam Sankirtan Kohe Adam Das Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Jaya Sati Nandana 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 Gaurari Jaya Sati Nandana Gaurari Gaura Gaura Gaurari Gaura Gaura Gaurari Jaya Sati Nandana Gaurari Jaya Sati Nandana Gaurari Jaya Mita Jaya Gaurari
Eu me lembrei de uma coisa, que a Sebhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada, o devoto uma vez virou para ele e falou, Prabhupada, eu estou conversando com Krishna, né? A pessoa pode até falar com Krishna, mas se ele responder, né, aí que é o problema. Então, a pessoa falou para ele, o devoto, Prabhupada, eu estou conversando com Krishna. E aí Prabhupada falou assim para o devoto, cante mais o Mahamantra que isso vai passar. Cante o Mahamantra, limpe essa ilusão que você tem, que isso vai passar. Porque ele não estava conversando com Krishna. A mente dele, a mente nossa vê Krishna, sonha com Krishna, fala com Krishna. Então isso vai passar, Prabhupada falou. Da mesma forma, a gente tem vontade de dançar na hora da canção, na hora, né? Sábado mesmo vieram duas primas minhas aqui, né? Que eu não via há muito tempo. Eu tinha uma que mais de 30 anos que eu não via ela. E ela veio aqui no templo, elas vieram aqui, e aí ela virou e falou assim, nossa, que vontade que eu fiquei de dançar, e ela estava balançando o corpo e tal, né? Então, pratique mais, cante mais o Mahamantra, para servir Deus, e isso passa. Isso vai passar, né? O desfrute dos sentidos vai passar, a gente tem que praticar mais. E algum dia, quem sabe, quando eu vou conseguir chorar, né? Quando eu vou arrepiar os pelos do meu corpo, quando eu vou chorar, quando a minha voz ficará embargada ao cantar o santo nome. Mahaprabhu escreveu isso no Sri Shikshasaka, os versos que ele escreveu. Quando isso vai acontecer comigo? Quando eu vou ficar com a voz embargada? Então, quer dizer, ainda estamos muito longe disso, mas continue praticando que toda essa ilusão vai embora da gente. Dandavat Prana a todos, eu vou ver quem está conosco aqui antes de encerrar a transmissão. Temos aqui conosco hoje Ishan Krishna Prabhu, a Shrimati Devidasi, Elisângela Nunes, o Vrajaraja Prabhu. Deixe-me ver, tem mais pessoas aqui. Temos aqui também a Malini Devidasi, Kalia Krishna Prabhu, Judson Rocha, a Natasha também assistindo conosco. Então, um bom dia a todos. Daqui a pouco, às 10 horas, aqui mais ou menos meia hora, 40 minutos, entraremos com a iniciação do Renato pelo Facebook. Então, um bom dia a todos. À noite teremos o programa da noite às 19 horas. Desculpe se eu cometi alguma ofensa e me perdoem.